chegada do inverno faz aumentar o número de casos de alergia, devido à maior presença no ar de agentes que causam esse tipo de problema. Para alertar e tirar dúvidas da população, o 30 Minutos buscou um dos maiores especialistas nesse assunto. Fundador da Associação Brasileira de Asma em Teresópolis, o Dr. Oswaldo Fortes, há 55 anos na área de alergias, nos dá dicas e revela os mitos tão frequentes nessa época do ano. Existem muitos mitos. Um deles é assim, simpatia cura asma. Entendeu? É um mito. Então, existem muitas pessoas que alegam que fizeram simpatias e que ficaram bons. Existe uma situação que é a seguinte: 80% das pessoas que têm alergia respiratória têm o início das suas manifestações alérgicas antes dos 5 anos. Desses pacientes, 30% se curam espontaneamente por volta dos 7 anos. Outros 30% se curam por volta dos 12, 13 anos, que é a puberdade, quando existem as mudanças hormonais. Então, geralmente, essas simpatias repetitivas, a primeira não deu certo, faz a segunda, faz a terceira, e uma terceira simpatia vai coincidir com essa idade dos 12 ou 13 anos, quando a pessoa se cura espontaneamente. O número de alérgicos cresce por toda parte. Segundo um relatório da Organização Mundial de Alergia, são 400 milhões de pessoas com rinite e 300 milhões com asma. Os gastos com essas doenças já superam as despesas com AIDS e tuberculose juntas. O relatório também alerta que, apesar do avanço da alergia, está diminuindo o número de profissionais treinados para diagnosticá-la e tratá-la. A alergia mata menos do que outras doenças, mas compromete a qualidade de vida e o rendimento no trabalho. Mas você sabe qual a verdadeira origem da alergia? As manifestações alérgicas dependem de duas condições: a herança genética e o meio ambiente. Então, as pessoas já herdam uma condição propícia ao desenvolvimento de manifestações alérgicas. E como hoje em dia nós vivemos num mundo mais ou menos, ou bastante poluído, está havendo uma tendência ao grande aumento das alergias. É preciso diagnosticar os motivos da origem da alergia para que o especialista possa atender às expectativas do paciente. A rinite é um processo inicial nas alergias respiratórias, sem dúvida. Tanto assim que hoje em dia a Organização Mundial da Saúde recomenda que todo paciente que tem asma também tem que tratar da rinite, porque existe uma correlação estreita entre rinite e asma. O planeta está cada vez mais alérgico. Esta é a constatação da Organização Mundial de Saúde. A vida em ambientes fechados, o menor contato com a natureza, a elevação da poluição ambiental são alguns dos fatores que fazem com que o contingente de alérgicos cresça a cada dia. A asma, uma das principais alergias, atinge entre 100 e 150 milhões de habitantes no planeta. Muitas pessoas a confundem com um outro tipo de alergia, como a rinite ou a bronquite, que afeta milhões de brasileiros. A rinite se caracteriza por obstrução nasal, entupimento, do nariz, aquela pessoa que tem uma dificuldade de respirar pelo nariz, aí passa a respirar muito pela boca, coriza, aquele corrimentozinho nasal, que geralmente uma água, bem aquosa, coceira no nariz, que pode dar também coceira nos olhos, na garganta, céu da boca, e espirros. Geralmente, o paciente que tem rinite espirra várias vezes seguidas. E geralmente, quando levanta pela manhã, já levanta espirrando, piorando. Asma ou bronquite é a mesma coisa. O termo certo seria asma brônquica ou bronquite asmática. É a mesma coisa. A rinite é aquela manifestação que diz respeito apenas ao nariz. Coriza, espirro, entupimento. As pessoas confundem muito a rinite com as gripes. Mas só que a gripe, embora apresente coriza, entupimento nasal, geralmente a gripe vem acompanhada de febre. A rinite não dá febre. E a rinite tem um aspecto repetitivo. Ela vai se repetindo inúmeras vezes. Então você tem, de repente, uma criança que apresenta um resfriado constante e, de repente, ela é encarada como uma gripe. E não é uma gripe. Na realidade, é uma rinite. Já é uma rinite de fundo alérgico. Outros estudos revelam que as doenças alérgicas atacam 30% dos habitantes do mundo, ou seja, cerca de 2 bilhões de pessoas.
Dados da Sociedade Brasileira de Alergia mostram que 35% dos brasileiros sofrem deste mal e ainda têm inúmeras dúvidas que geralmente dificultam o tratamento. Nessa época de inverno, os pacientes perguntam sempre sobre o tratamento e se tem que tomar alguma medida além daquelas que eles já usam. E o que a gente responde é que aquelas medidas que nós recomendamos em relação à forração do colchão, a casa mais aberta, arejada, a gente recomenda que essas medidas sejam feitas com maior critério, para evitar justamente uma piora. E sempre que tomem cuidado com as gripes, porque as gripes desencadeiam, muitas vezes desencadeiam as crises de asma. No inverno, os casos aumentam ou se agravam devido às baixas temperaturas. O ar mais frio e a umidade favorecem um desenvolvimento maior de ácaros e fungos. Além desses, outros fatores contribuem para a piora da alergia nessa época do ano. No inverno, realmente há um aumento muito acentuado das manifestações alérgicas respiratórias. Aqueles pacientes que já têm vão piorar, e os que não têm vão começar a apresentar nessa época essas manifestações. Porque as pessoas que têm alergia respiratória, elas têm uma inflamação não quer dizer infecção, elas têm uma inflamação da mucosa, esse revestimento do aparelho respiratório, do nariz, dos brônquios. Esta mucosa se torna muito sensível. E ela então é sensível às mudanças bruscas de temperatura, ao frio, à umidade. Então é nesta época que piora. Dentro de 15 anos, a previsão é de que as doenças crônicas respiratórias sejam a quinta causa de morte. Atitudes simples do dia a dia podem diminuir esses números. Forrar o colchão e o travesseiro com um tecido impermeável. Então existem umas capas apropriadas, chamadas capas antiácaros, porque os ácaros, eles se concentram mais no colchão e no travesseiro, porque eles se alimentam de descamação da nossa pele. Recentemente, no Fantástico, foram mostrados os ácaros retirados de um travesseiro. Então, existia uma infinidade de ácaros naquela poeira do travesseiro. Eles se concentram ali. Então, nós recomendamos forrar o colchão e o travesseiro com um tecido plastificado, impermeável. A limpeza do quarto deve ser periódica. A limpeza do quarto deve ser feita com pano úmido para não levantar poeira. Evitar as roupas de lã, agasalhos de lã. Então recomendo usar moletom, flanela, nylon. Usar para cobrir, usar o edredom, porque a lã guarda muita poeira e os pelinhos da lã são irritantes da mucosa nasal. Evitar cheiros fortes, tinta, verniz, perfume. Evitar o contato com animais, cachorro, gato, porque, sobretudo, com gato, porque esses animais têm na saliva, eles têm uma substância, uma proteína, que é o que causa alergia. Então, recomenda-se evitar. Hoje a medicina tem avançado rapidamente. Medicamentos cada vez mais eficazes e mais potentes e tratamentos mais específicos melhoram a qualidade de vida da população mundial. Mas prevenir ainda é a chave para que muitas doenças deixem de evoluir. As medidas curativas, hoje em dia, são, em primeiro lugar, são medicamentos que são usados no tratamento da asma. Geralmente são medicamentos inalados, em que o paciente, uma cápsulazinha, ele respira aquela cápsulazinha à noite, com resultados assim excelentes. Entendeu? E o terceiro recurso que a gente usa é o que a gente chama de imunoterapia, é a aplicação de vacinas. Então, isso é uma recomendação da própria Organização Mundial de Saúde. Os pacientes realmente alérgicos, quer dizer, aqueles pacientes que apresentam sintomas e que a gente faz os testes alérgicos, que esses testes alérgicos são positivos, eles têm indicação para fazer a vacina. Porque a vacina é um meio de se interferir no sistema imunológico do paciente. Então, através da vacina, você vai diminuir aquela reatividade que a pessoa tem às substâncias que causam alergia.